Boa tarde a todos e a todas. Jesus, se você puder, mestre, ajuda nós. Porque eu de verdade reconheço humildemente que sozinho eu não conseguirei. Eu espero de todo o coração o Senhor que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, que onde se fizesse 2 ou mais reunidos em teu santo nome, o Senhor estaria no meio deles. É nessa certeza espiritual de que há tanta gente boa do mundo maior trabalhando em favor das nossas vidas, que eu aqui me coloco na condição de um mero instrumento da tua bondade. Se possível, Jesus, valha do meu coração, ainda que pequeno, dos meus raciocínios, ainda que singelos, mas que estão dispostos a entregar aquilo que de melhor tem à disposição. Chico, Eurípedes, Paulo, Estevão, Honório, Abigail, toda essa gente boa do mundo maior, nos ajude. Que assim seja. Tá. Vamos só fazer um treco aqui. Acho que vai ter que dar uma desligadinha nessa luz aqui. Tá. Acho que se desligar vai ficar... Dá para ver melhor, né? Então, gente, privilégio, uma honra e uma alegria a gente estar aqui nesta tarde. Está um tiquinho quente, né? Mas eu espero que o calor também seja dos nossos corações interligados. Fico imensamente feliz pelo voto de confiança e porque o pessoal lá de baixo, da juventude e tal, resolveu estar aqui em cima. A gente vai fazer uma adaptação, porque o nosso tema não é Jesus acalma a tempestade. O nosso tema é rendamos graças, é o que a gente ia compartilhar. Mas para a gente tentar de alguma forma prestigiar, né, esses jovens que estão aqui, a gente vai fazer dar uma quebradinha assim, tentar um atalho não, né? Um plano B. Então, eu gostaria também que vocês fossem pacienciosos em relação a isso, porque a gente vai fazer uma tentativa. E aí uma tentativa que, de certa forma, ela pode à primeira vista parecer assim um tanto que inusitada e até um pouco assim sem sentido. Mas vocês vão ver que no final das contas a gente vai chegar no mesmo lugar. E aí eu vou trazer 2 músicas que não são espíritas, que não tem nada a ver com o universo religioso e que não tem nada a ver, talvez, com a realidade de muitos. E eu precisaria, sabe o modo evangelho, assim, aquele modo superior, reunião mediúnica, que você está voando baixo, se sentindo assim plenamente ligado com os espíritos superiores? Porque se você não gostar de hip hop, se você estiver no modo evangelho, eu tenho certeza que mal não vai te fazer. Você vai compreender, falar, não, ele está tentando, ou seja, porque pode ser que você não goste do estilo da música, mas presta atenção na letra, que pode ser que ela, de alguma forma, nos mobilize, certo? Então, nós temos aí um tempinho pela frente, é até 4 horas? É? Até às 20? Com os desencarnados, não é? Com os encarnados é até que horas? Até às 4, não é? Então, vamos lá. Eu gostaria de trabalhar o rendamos graças, nesse versículo. Paulo diz assim: em tudo
dai graças, porque essa é a vontade de Deus, através do Cristo Jesus, a nosso respeito. Então ele traz a necessidade central, aprender a agradecer. E ele traz o motivo da gratidão. Existe uma vontade que orienta e dirige as nossas vidas. Então agradeça, porque nada na vida está acontecendo à deriva ou ao léu. Tudo acontece porque existe alguma coisa que costura as experiências. Há um elemento espiritual que precisa ser posto em ação e que às vezes a gente acaba se esquecendo. Porque ao encarnar na matéria, é muito natural que o nosso olhar só abarque aquilo que é visível. No dizer de Emmanuel, tudo que morre ou vai morrer. Só que a gente precisa resgatar, e esse é o esforço kardeciano em toda a construção espírita, é resgatar o invisível das relações e dos processos que muitas vezes parecem desapercebidos na nossa trajetória. Porque normalmente a gente só se pauta no que a gente percebe. E aí começa todo o drama da existência humana, porque levando em conta e como ponto de partida da matéria, nós estamos sujeitos à degradação. Nós estamos sujeitos a muitas vezes sentirmos que, apesar dos esforços, tudo caminha para o nada. Só que ao resgatarmos a perspectiva espiritual, ao invés do ciclo de decadência, há um ciclo de ascensão que o apóstolo Paulo vai trabalhar. Ainda que a criatura exterior se corrompa, a interior, contudo, se renova. É esse esforço kardeciano que é posto à prova na obra espírita, da gente resgatar esse invisível das relações. Para além do que a gente vê dentro de casa, há muita coisa acontecendo. Para além do que a gente vê no ambiente de trabalho, há muita coisa acontecendo. Para além do que a gente vê no mundo, socialmente falando, há muita coisa acontecendo. E o que o apóstolo Paulo, em primeira mão, ele vai nos chamar a atenção é: compreenda que existe uma vontade que orienta a tudo. Emmanuel vai dizer de uma outra forma. Ele diz: a criatura dirige, mas Deus conduz. Quer dizer, você está aparentemente no volante da sua vida. Só que as rotas e caminhos não são determinados totalmente pelo ser humano. Então, a gente tem, dentro do Evangelho, uma experiência bastante interessante, que é a de Jesus acalmando a tempestade. Porque veja, encarnar é entrar no barco do corpo. Encarnar é a gente estar vinculado a esse veículo que provisoriamente vai estar nos ajudando nessa navegação. E aí, na passagem, esse trequinho resolveu não funcionar agora? Abençoado. Os slides, ficou ruim até, mas está tudo certo, Foi o melhor que eu podia fazer. Eu tenho que fazer um curso de slide ainda, mas vai dar certo. Mas está lá, em Mateus e Lucas, eu estou atrapalhando ler, Tem uma narrativa de que Jesus, ao cair da tarde, ele disse aos discípulos: olha, vamos atravessar. Eles entram dentro do barco, Jesus e os discípulos, e acontece que, no meio dessa travessia, existe uma tempestade, que acaba pegando eles, assim meio que desprevenido. E existe um temor, porque estava tudo certo para aquilo que precisava acontecer. E eles começam a ficar um pouquinho ansiosos em relação a tudo isso.
Jesus, nessa hora, ele estava de boa. Pensa numa pessoa calma, né? Sabe aquele meme? Sou só um cara tranquilo, né? Aqui, ó, Jesus, de mais feliz, né? Tudo bem se os jovens de mais alta quilometragem não entendeu, sou só um cara tranquilo. Mas é um bichinho aí, né? É um bichinho aí, né? Um memezinho, enfim. Jesus estava, esse cara tranquilo e tudo, e os discípulos ficaram um pouco incomodados. Como assim, Senhor? Assim, se você parar para pensar um pouquinho, a gente está para morrer, você não vai fazer alguma coisa e tal, propor uma intervençãozinha, né, uma saída de leve aqui, para a gente não permanecer nesse estado? Jesus vai lá, acalma os ventos e tudo mais, e a partir desse instante, né, tudo se aquieta. Jesus não poderia deixar de dar aquela bronca fraterna, e fala assim, poxa, né, aonde que está a fé de vocês? Aonde que está a fé de vocês? Nós estamos falando que entrar no barco é encarnar, é estar no mundo. E uma das características do mundo que a gente sabe muito bem é, tudo muda. Não existe estabilidade plena, porque pensa num trem que a gente gosta. Eu desafio você a encontrar alguém que projeta a sua vida levando em conta a instabilidade. Porque nos nossos planos de juventude, pensa aí, eu quero o quê? O usual que normalmente acontece. Eu quero me formar, ter o meu emprego, ter a minha família, se for o caso, enfim, ter uma vida com amigos. Me diz aonde que entrou a instabilidade aí? Parece bem fechadinho, né? Bonitinho, só falta o aceite divino para ele entrar em jogo. Só que parece inusitado, porque ao penetrar no campo da matéria, a primeira coisa que a gente deveria abrir mão é do controle. E no plano deveria constar a instabilidade, porque pode ser que tudo aquilo que você planejou não vai ser do jeito que você achava que deveria ser. A gente vai vivendo várias experiências, mas ontem, rapaz, foi ótima a lição. Eu ia vir de Juiz de Fora para Campinas de avião, Tec-Tec da Azul. A gente ia vir de Tec-Teco, ok. Maravilhoso, a gente vê muito mais paisagem e tal. Aí, Juiz de Fora tem um aeroporto dentro. Eu mudei recentemente no bairro Aeroporto. Era a primeira vez que eu ia pegar voo, por conta própria. Falei, nossa, eu moro no bairro Aeroporto, tá tranquilo, vida em paz, sossegado, vai dar tudo certo. Só que tem um aeroporto que fica na cidade de Coronel Fabrício, que eles também chamam de Juiz de Fora. Aí a gente, né, experiente, já maduro, uma pessoa que... O que aconteceu? Eu perdi o voo. No projeto estava tudo certo, mala prontinha, ok, só sair feliz, o pessoal de Campinas vai nos receber, mas deu uma zebrinha, começou uma tempestade. E aí o duro é que, quando a tempestade começa, o equilíbrio emocional vai lá nas nuvens. Então a gente fica sereno, calmo, evangelizado puro assim, né? O Cristo vivo, atuante, é intermediário de Deus, as conversas mais sadias, não tem um pingo de ansiedade, a confiança de Deus assim, borbulha. Esse era eu, não era? Ao contrário. E aí, a questão é, começou a tempestade, o que você vai fazer?
a que você vai recorrer? Porque o que vai dar errado e o que saiu das nossas mãos não tem uma coisa a fazer senão tentar encontrar uma solução. Porque o que acontece? Na hora que dá errado, a gente vai lá e briga com as pessoas, culpa os outros, desespera, faz um monte de coisa, menos resolver a situação. Era só ir atrás da solução, mas a gente precisa dar um show primeiro para mostrar que um monte de gente que estava errada na situação, e às vezes era só reconhecer, eu errei. Então, mandei uma mensagem para a Adriana, que é a pessoa que me ajuda com a agenda, e falei assim, Adriana, eu errei, não vou conseguir chegar em Campinas hoje, mas eu já estou vendo o plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, eu vou chegar, não sei como ainda, mas eu vou chegar. No final das contas, deu certo? Estou aqui. Perdi um compromisso ontem? Perdi, peço desculpas. Mas a questão é, na hora da tempestade, não adianta o desespero, não resolve a ansiedade desmedida, a gente precisa colocar os pés no chão. Que é um pouco do convite do, aonde está a vossa fé? A sua capacidade de enxergar a realidade além do que é material. Porque é na hora do desafio que a gente testa o quanto de espiritismo está na veia. Porque o quanto daquilo vai ser revelado nas experiências que a gente está vivendo. Vou contar só mais uma experiência, para a gente ir para a música. Mas estava eu lá, fui pegar carona de Belo Horizonte até Carmo do Paranaíba, que é a minha cidade. Eu estava em Juiz de Fora, fui de Juiz de Fora, de carrinho, cheguei Belo Horizonte, deixei o carro na casa de um amigo. Esse meu amigo me levou em Betim, que era de onde eu ia sair com a carona para Carmo do Paranaíba. Ok, tudo certo, né? O horário era 2 horas. Eu cheguei no ponto de embarque, 1h58. Aí a gente já mostra, né, pontualidade. Está chegando? A gente manda aquela mensagenzinha fraterna, né? Aí mandei a mensagenzinha fraterna e nada. Falei, não, tudo bem. As pessoas podem atrasar, né? Enfim, acontece. Aí, estou lá, aguardando. Aí deu 2h15. Falei, às vezes o problema foi mais sério um pouquinho, né? Não vamos julgar. E aí, o modo evangélico é acionado, claro, espírito brando, manso, tranquilo, capacidade de diálogo, iniciativa, tudo lá nas alturas, né? Aí, a pessoa não respondeu. Falei, deixa eu dar uma ligadinha, né? Eu acho que agora já é um bom momento para ligadinha. E aí comecei a ligar. Acho que deu umas 8, só para expressar o tanto que eu estava calmo assim. Mas eu pensei, se eu não for com ele, de carona, eu vou precisar ir com outra pessoa. Aí, eu desisti e falei, vou procurar um outro caminho. Eu saí dali e fui voltando com o meu amigo, falei, vou de carro mesmo, não vou mais de carona, e é isso. Aí quando eu estava voltando, de repente, ele manda uma mensagem, perdão. Aí, eu falei, tá tudo certo, amigo, acontece essas coisas e tal, mas você vai? Aí, ele falou assim, nossa, é porque eu estava no cinema e tal. Isso era 12h40. Falei, nossa, que legal. Meu espírito protetor falou assim, eu estava assistindo The Chosen.
Aí eu falei, deixa eu mostrar que eu sou cristão agora, né? Aí ele falou, nossa, eu estava no cinema e tudo, eu achei que eu tinha marcado a carona para 3 horas. Aí eu perguntei, você vai? Ele falou, sim, eu vou e tal. Pode me esperar 3 horas, rodoviária de Betim. 3 horas, rodoviária de Betim. Estou lá esperando. Aí 3h10. Não, pensa agora, evolução espiritual lá em cima, assim. É isso, Jesus. Mas o pior é que eu estava calmo só. 3h20. Aí 3h30. Ele chegou lá todo agitado. Nossa, me desculpa, perdão. Eu falei, amigo, primeira coisa, calma. Calma. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Fica tranquilo. A vida está sempre ensinando coisas para a gente. Fica calmo. Qual foi a pergunta que ele me fez? Eu achei curiosa. Você é cristão? Olha que interessante. O que ele entendeu? Qual que é a leitura? Para você não ter agredido, para você não ter aborrecido o outro, para você ter procurado uma solução e mostrado para o outro o que acontece, ele entendeu que isso é um comportamento de cristão. É tão desafiador ser espírita, não é? Porque tem horas que a vida pede na veia testemunho de espírita, de convicção, daquilo que nos nutre interiormente, para reafirmar essa vontade que nos dirige, a hora que a gente agradece por poder ser instrumento dela. É um desafio. Só que a vida, é claro, não é mole não. Então tem uma música do Hungria. Agora é o modo evangélico que você vai acionar. Meu Deus. Aquela estreita, o cheiro da merenda da escola. A cada letra que nós damos tudo, até os professores, ele achava foda. Uma aparência me fragilizada, era na de quebrada, nesse sol das 6. E minha mãe tava desempregada, com a agenda lotada, pra criar nós 3. Os olhos caíram na chuva em pleno verão. Em casa faltava ter água e chovia o sol. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar, entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe. E aqui, tem tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva. A dor de mão só me lembra gosto de choro. É salgada, mas ensina mais que professor. E dinheiro no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou. Eu naveguei na tempestade, mas é lenha de verdade. Fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou. Não comecei a sonhar ficando, eu comecei a sonhar chorando. A comida quase pronta e o gás acabou. Essência fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Troco montanhas de lugares na ponta do dedo. E quando eu descobri a força de cada detalhe, seria covardia minha não ensinar o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o
pra sua causa e foi sujeito homem. Eu não abandono. Hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come. E quem me guardou na memória comemora que eu sinto que é nossa hora. Em qualquer noite aleatória fez história, só contando as precatórias, mandando as dedicatórias. No frasco de perfume com o cheiro da vitória. A divisão vai ser igual, não posso fazer feio. Se eu tenho um, acredita, então nós dois tem meio. Qual é a graça do sorriso egoísta que não deu casa pra mãe, mas só desce champanhe na pista, ai, ai. Os olhos caiu uma chuva em pleno verão. Em casa faltava ter água e chovia um som. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem achou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Obrigado pela misericórdia de vocês. Para aqueles que tiveram que fazer muita caridade, Deus lhes pague. Mas tá, alguém pode pensar assim, pelo amor de Deus, esse menino nunca mais vai vir aqui. Corre o risco, tudo bem. Mas vamos lá. Por que pensando, né? Talvez algum jovem, alguém conhece Hungria aí? Ó, algumas pessoinhas, bem poucas, mas conhece, enfim. Mas é uma música que sai do escopo espírita. Só que se a gente olhar para a letra, essa letra, ela é bem interessante e ela é um diálogo com a passagem de Jesus da tempestade acalmada. Só que aqui, a tempestade é diferente. Porque a gente está falando de uma pessoa que vem da favela e que a tempestade pode ser a chuva que entra dentro de casa e que a realidade social dela é totalmente miserável para ela ter outras condições de vivência. O que está alagando não é o barco, é a casa. São as condições de privação. Então, o hip hop em si, né, o rap, eles partem desse lugar de muitas vezes trazer um outro olhar e uma outra dimensão, porque isso aqui é uma releitura bíblica, que é importante a gente entrar em contato para compreender. Tá, a gente não está no controle de tudo, mas quanto mais a gente vai se aproximando da realidade de determinadas pessoas, mais a gente vai entendendo o nível de cuidado. Porque veja, gente, eu tenho escutado uns discursos, e aí eu respeito muito, mas tem gente que às vezes tem criticado as pessoas de baixa renda, dizendo que elas não querem trabalhar, porque ganha auxílio do governo. E por detrás, às vezes, desses julgamentos que a gente faz, falta capacidade de perceber a realidade dos outros e aquilo que eles estão vivendo. Porque imagina você, se equipa para a encarnação, tem lá o planejamento reencarnatório, os lugares disponíveis para reencarnar. Aonde que está sendo nesse momento? Muitas vezes são em locais de classe média, baixa. E aí os cenários são desafiadores, porque existe violência, existe droga, existe um monte de coisa, e é uma realidade um tanto que difícil, desafiadora, para um espírito reencarnante estar ali. E o nível de sensibilidade que a gente precisa ter tem que ser grande. Porque existem coisas e desafios que são muito próprios de quem está passando ali. Então, longe de julgar, é justo nos identificarmos com esses temporais que às vezes fazem parte da nossa vida. E como ele vai trazer aqui, de certa forma, dos olhos caiu uma chuva em pleno verão. Em casa faltava até água e chovia unção. Olha que imagem bonita. Isso evoca lá os hebreus no Êxodo, que vai trazer justamente o desafio deles de peregrinar por uma terra deserta, sem muitas vezes ter acesso ao básico, onde eles tiveram que contar com essa presença divina, a interceder em favor da existência deles. Porque imaginemos, para um
para uma pessoa que está numa situação financeira um pouco mais baixa, a confiança com a providência divina, ela tem que ser um grau hiperlativo. Porque o nível de conforto e de acomodação material é muito baixo. Está tudo certo, a gente lê no Livro dos Espíritos que a prova dos ricos é maior por causa da exposição. Mas isso não nos coloca insensíveis para temas que às vezes a gente precisa se aproximar mais, para compreender que construção de igualdade é um esforço comunitário, não é um milagre do céu. Aonde está a vossa fé? Como que a nossa visão de espiritualidade tem afetado a forma da gente se postar diante da realidade? Porque por muito compreendermos os mecanismos divinos, a gente vai entendendo que nós somos participantes dessa construção de realidade. Nós estamos inseridos, não temos controle sobre tudo, mas a gente tem um papel ativo e atuante dentro desses cenários todinhos. E faz parte da nossa forma de pensar espiritismo, por exemplo, como Kardec vai desenvolver na Revista Espírita, quando ele vai falar sobre a construção das sociedades, a gente compreender que uma geração, ela muitas vezes tem um modelo de vida e uma forma de pensar, mas à medida que vai sucedendo, os espíritos reencarnantes vão assumindo novos compromissos, de pensar e repensar aquilo que até então estava dado e estava posto, mas que precisa agora de reflexões diferentes, para que a gente possa se conectar com essas realidades, porque Jesus, no tempo dele, ele teve a sua parte atuante, profunda, justamente de aproximação dessas realidades que até então pareciam totalmente negadas. Então, aqui a gente está vendo um eu lírico, e eu estou analisando o produto artístico, estético, um eu lírico falando desses dramas, daqueles que muitas vezes partem desses lugares de fala, corações que nem sempre vivem aí um conforto mínimo que seja materialmente falando. Então ele vai focar sobretudo nessa questão da fé enquanto um meio de sobrevivência, alguém que, apesar de todas as dificuldades, mantém a sua conexão com o divino, e não é fácil isso, porque a gente ainda vai ter uma almofadinha, quando muitas vezes tem um conforto material. É um risco que você corre, mas muitas vezes super protegido, porque você ainda tem alguma coisa a recorrer na terra. Só que para muita gente, talvez, o risco corrido faça-os ter que confiar plenamente, em muitos momentos, no céu, no auxílio do céu, no concurso do alto. E a gratidão desses corações vai se tornando muito mais expressiva, porque ali vai existindo uma entrega, às vezes mais profunda e mais viva. Por isso que remonta-se a essa fé de um grão de mostarda, esse esforço diário de não desistir, de não abandonar, de fazer aquilo que pode para a construção de uma vida melhor. E, por exemplo, estando, em Moçambique, ali nas aldeias de Mozumuia, no continente africano, meu Deus, eu fui perceber o quão desumano eu era, vendo as comunidades locais na vivência delas, com elas mesmas, porque diante de tantas privações existia um espaço de fé tão sincero e tão verdadeiro, que ali falar de gratidão era realmente alguma coisa muito profunda, porque quando você está desprovido, inclusive daquilo que é imprescindível para a encarnação, porque a casinha é pequenininha demais para ficar todo mundo dentro, e a casa lá não é para reunir pessoas, mas normalmente para dormir, a gente começa a rever e pensar, poxa, existe uma outra dimensão de gratidão, que a gente precisa descobrir ela, porque às vezes a gente está muito confortável. Então essa música, ela vem trazer isso para a gente, trazer esse outro lado, essa outra perspectiva. E aí, é curioso que no refrão, ele diz assim: a divisão vai ser igual, não posso fazer feio. Se eu tenho um, acredita, então nós dois tem meio. Olha a percepção de que é preciso repartir, é preciso saber compartilhar. E a gente está falando de um cenário como o óbolo da viúva, de alguém que deu daquilo que não tinha, na verdade, daquilo que foi além das possibilidades usuais.
E a gente pode pensar, poxa, mas isso está mais no Evangelho? Em algum lugar? Tá. Tem uma passagem muito significativa que eu gosto muito dela, porque Jesus, antes de ir embora, de desencarnar, ele fez uma resenha com os amigos dele, ou uma festa comemorativa, um jantar, fique à vontade para a gente entender como a gente quiser. E aí nessa ceia, nesse jantar, ele ofereceu, e a gente pode trazer aqui a imagem dele, Jesus era o churrasqueiro ali, preparou tudo certinho e tal, para servir os convidados. Ele foi, ou mineiramente falando, deixou o pão de queijo assado, cafezinho pronto, mesa posta, estava tudo certo para aquilo acontecer. Você pode pensar do jeito que quiser, na analogia, aproximação que tiver interesse. Mas o curioso é que ali, naquela mesa, ele vai partir o pão e vai dizer assim, façam isso em memória de mim. Isso quer dizer, o partir do pão, ele deveria ser algo que os discípulos aprendessem. Só que é um ato muito simbólico, porque o que é o partir do pão? O que é o partir do pão? Quer dizer que eu vou comer e o meu semelhante vai comer daquilo que eu também vou usufruir. Porque uma coisa é dar do que sobra, está lá no Evangelho. Isso não é caridade, isso é dever. Mas agora quando a gente fala de, muitas vezes, construir espaços de igualdade, nós estamos falando de partir do pão. Porque o mesmo que eu como, eu tenho que olhar o outro como digno de tudo isso. Se eu acho que sou digno de ter alguma coisa, é justo também que o meu olhar perpasse o outro com esse ponto de dignidade. E talvez fosse o maior desafio que Jesus tinha para trazer para as pessoas. Porque normalmente a gente não vê o outro nesse lugar de dignidade. E a gente faz ainda mais. Além de não ver o outro nesse lugar de dignidade, às vezes a gente é tão exigente, ingrato. É curioso, eu estava indo do Brasília para Juiz de Fora. Não, Brasília para o Rio de Janeiro. Aí, eu estava do lado da Ana Teresa Camasmi. Eu acredito que muita gente conhece ela. E a gente foi conversar sobre gratidão. Gratidão. Quantas horas? Só olhar aqui, pronto, desculpa. E ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Porque ela falou assim, sabe por que é importante agradecer, Vitor? Porque a gente precisa desenvolver a percepção de que a gente recebeu. Se você deixa de agradecer, quer dizer que você não está percebendo que a vida está te entregando alguma coisa. E por não perceber que a vida está te entregando alguma coisa, qual que é a postura que você pode ter? De uma pessoa exigente, que acha que não recebe nada. Quanto mais você aprende a agradecer, isso ela disse, é algo que a gente precisa ensinar desde pequeno, mais a gente vai desenvolvendo a sensibilidade de que a vida é boa conosco. De que a vida nos serve de algum jeito, de alguma forma, porque a tendência a gente tem deixado de agradecer as pessoas até pelo simples, mas a gente tem se tornado às vezes muito exigente com elas, e colocando altas exigências para que esse outro nos atenda, quando a gente poderia estar mais sensível a que as pessoas podem entregar, porque a gratidão, ela tem a ver com nutrição da alma. Agradecer é criar um espaço de autocuidado para você se nutrir. Porque quer dizer, você está aberto para que a vida te nutra interiormente e te abasteça de energia para que você possa transbordar em favor dela. Então a alma que agradece, ela vai se irrigando dessa nutrição interna e ela vai tendo condições de atuar nos cenários que muitas vezes ela vai atuar de forma diferente, de uma maneira diferente. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, em tudo dai graças, como é dizer, olha para os pontos de nutrição que a vida tem te entregado, percebe os lugares que Deus tem te nutrido, tem te alimentado,
porque isso nos ancora no divino. Quanto mais a gente se dá conta da beleza da vida, mais a gente ancora na vida, porque a gente se sente pertencente a ela. E aquilo que muitas vezes acontece, como o Espírito Verdade vai trazer para a gente, um intertexto entre a música do Hungria e o Espírito Verdade, olha para vocês verem. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Além da pobreza material, da carência de recursos financeiros de toda a ordem, existe um tipo outro de pobreza que a gente precisa observar. Venho instruir, dialogar com a nossa cabeça, consolar, dialogar com o coração. O Espírito de Verdade vem num compromisso inteiriço com a nossa alma. Consolar os pobres e os deserdados. O momento que a gente sente a escassez, e aí a gente pode pensar a escassez espiritual, e a gente se sente deserdado, desconectado, abandonado pela vida. Então ele está falando aqui de dois processos possíveis, desses momentos que a gente se sente desligado. E essa sensação de abandono que a tempestade às vezes pode trazer, ela é muito expressiva. Porque quando a água começa a cair, quando a coisa em si começa muitas vezes a ficar complicada, a gente, além de se sentir abandonado por aquilo que nos cerca à nossa volta, existe também uma sensação de abandono interno, que começa a permear a nossa vida e o nosso caminho. Então ele está vindo justamente para olhar para essa experiência de abandono psicológico que a gente vive, porque dá uma desconectada, por mais que a gente seja espírita. Tem horas que talvez tão somente o nível de entendimento que a gente tem não é o suficiente. Por isso que ele diz? Que elevem a sua resignação ao nível da prova. Porque tem que redimensionar a forma de ver a vida, para que aquela experiência, ela possa de alguma forma nos moldar, possa de alguma forma nos fortalecer. Porque se a gente não eleva, normalmente essa sensação de encolhimento, a gente parece que perde o lugar, fica assim meio sem chão, sem rumo. Essa desconexão, ela nos afeta totalmente, porque a gente deixa de se sentir filho, e a gente deixa de se sentir irmão. É esse momento que a gente vai encolhendo, e que é preciso reconexão, e o Espírito Verdade está fazendo esse esforço de dizer, venho fazer isso, venho propor isso. E quantas vezes a espiritualidade não tem feito esse esforço de reconexão, para que a gente se sinta de novo nutrido pela vida, porque a gratidão tem que vir de dentro, como a raiz que se permite fixar na terra e abastecer-se desses recursos que vêm de dentro, esse esforço de reconexão. E aí ele coloca, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. A percepção dos discípulos, quando eles perguntam para Jesus, Senhor, você não vai fazer nada não? A gente vai morrer aqui? É a percepção talvez da gente, no nível espiritual que a gente está, de muitas vezes a gente não querer estar sensível às experiências, porque seria muito mais fácil se a gente tivesse blindado. A pergunta dos discípulos é, Jesus, você não vai nos blindar de todo problema, de toda situação, de tudo que possa dar errado? Você não vai fazer essa super proteção da gente? Porque às vezes é o que a gente espera. Isso é coisa de criança? É. Crianças às vezes espirituais, que a gente está sujeita a demonstrar comportamentos e posturas, porque o desejo é de super proteção. Não pode dar errado um negócio, não pode dar... A enfermidade pode bater na porta de um monte de gente, mas na minha não. O fracasso financeiro pode bater na porta de um monte de gente, mas lá de casa não. Ô Deus, que problema que você tem?
que eu te fiz? Porque às vezes a sensação que fica é isso. Pode acontecer com todo mundo, mas enquanto não chegar perto, está tudo certo. E o que Jesus está propondo é, amigos, nós somos normais. E como seres normais, não tem superproteção para ninguém. Tem coisas que não é a experiência não acontecer, é que tipo de reação ou postura você vai ter. Por isso a pergunta, aonde está a vossa fé? Não queira ser superprotegido ou poupado de tudo, porque talvez essa seja a maior ilusão, porque no fundo a gente quer ocupar o lugar de Deus e dizer que pode e não pode acontecer conosco, e a gente é convidado a ocupar um lugar de filho, esse filho que fala assim, pai, estou aqui, não sei qual que é a experiência, não sei qual que é o desafio, mas estou aqui. Por isso ele vai dizer, que chorem, se a experiência vier, se o negócio apertar, chora, seja sensível a isso que você está passando, porque isso nos ajuda muitas vezes a aproximar do outro, porque a gente se torna mais compreensivo com as pessoas à nossa volta, a gente deixa às vezes ser tão inflexível, tão duro, tão rígido, porque a gente começou a desenvolver uma outra percepção das pessoas também. Então, olha, se precisar, não tem nenhum problema, está tudo certo. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Essa aflição, esse desafio, essa dificuldade, ensina tanto a gente, sobretudo a ser humano, porque a dor mostra que a gente tem limite. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes. A dor mostra que a gente tem limite, no nosso querer, no nosso agir e no nosso ser. A dor revela limite que vai nos ajudando a perceber o outro como irmão e a gente enquanto filho, né? Então, nós temos aqui esse diálogo, e ainda a gente poderia pensar, porque o Espírito Verdade, lá no finalzinho da mensagem, diz assim, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Então, como a música trouxe ali dentro da imagem, se a gente tem espera aí, nós temos na verdade, meio. A partilha desse fardo, dessas experiências, porque a gente pode ser a resposta das preces de alguém em algum momento dessa trajetória. A gente pode ser, e isso é o mais bonito. Contei isso lá em Brasília, contei isso na juventude, mas vou contar aqui para a gente encerrar. Não vou passar outra música não, mas só deixando de sugestão aí, ó. Hungria, Coisas da Vida. Tá, mas ela tem alguma coisa que a gente pode pensar nela? Pode. Você escuta ela e você depois estuda a questão 132 do Livro dos Espíritos. E aí você vai ver o tanto que é interessante a ligação que tem as duas. Mas, vamos aqui, para a gente finalizar, contar a experiência. Estava acontecendo lá em Juiz de Fora, o NUPS, o Congresso de Espiritualidade e tal. Aí um casal de amigos do Sul veio para o NUPS, e eles desembarcaram do avião no Rio de Janeiro, pegaram um táxi até Juiz de Fora. Ok. Aí de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, para eles pegarem o avião, eles iriam pagar um táxi. Eu me ofereci e falei assim, estou à disposição, posso levar vocês. Aí eles aceitaram, a gente foi até lá, o Rio de Janeiro, e na hora que eu deixei as malinhas deles, fui despedir, e eles falaram, a gente quer pagar para você os custos que você teve. Aí eu na hora falei, nossa, eu estou precisando tanto, mas eu não disse que precisava. Eu falei assim, não, precisa não, está tudo certo. Aí eles insistiram muito, né? O meu espírito protetor disse assim, aceita, porque o dinheiro não vai ser para você.
Aí eu falei, ok, tudo bem, vamos lá. Saí dali, R$ 160 na mão, né? Dinheirinho valioso, precioso, vamos todo tanto. Estou voltando. No que eu estou voltando, tinha uma pessoa, né, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Tinha uma pessoa que estava ali na beira da rodovia. Aí meu coração sentiu de parar na hora, parei. Amigo, onde você vai? Matias Barbosa, era a próxima cidade ali. 20 quilômetros que eu ia levar só. Eu falei, posso colaborar te levando até lá, você aceita? Aí ele aceita, entrou, começou a explicar a história dele. Ele estava vindo do Nordeste por causa que desempregado, precisando de um emprego, filho e esposa em casa, ele precisava mandar dinheiro para lá. E a apanha do café ia começar, e ele queria chegar antes para ele ter condição de ser dos primeiros contratados. Ele iria então ir para Matias Barbosa e pretendia chegar no sul de Minas, Varginha, aquela região toda ali. Ok. A gente foi conversando e tudo, a causa dele era digna, o esforço dele era digno, uma pessoa assim, maravilhosa. Estava sem tomar banho fazia alguns dias e tudo, por falta de condição, porque nem todo posto muitas vezes permite. E ele estava andando fazia uns bons dias. E estava muito difícil pegar carona nessas coisas. Aí, nesse momento, né, nesse instante, a gente chegou no lugar, fui despedir dele, o meu espírito protetor falou, dá o dinheiro, entrega. Aí eu, tem escorpião no bolso não. Entreguei o dinheiro. Só que aí, o dinheiro foram eles que deram, não era eu. Aí o Espírito Protetor aproximou do meu coração e me inspirou as seguintes palavras, seguintes ideias. Olha, meu irmão, eu acredito que Deus me pôs na sua vida, nesse momento, apenas para te dizer uma coisa. Não desista. Continua caminhando. O dinheiro é só a memória de que ele nunca vai deixar de cuidar de você. Então, siga adiante. Aquilo ali aquietou minha alma. Valeu a pena toda a viagem de ida e de volta, porque no fundo eu pude encontrar um irmão que simplesmente precisava ser lembrado que ele é filho e ele tem outros irmãos para que ele possa contar também nessa vida. E aí ele saiu chorando, emocionado, eu também, né? Foi coisa, a chuva boa que cai dos olhos. E aí ele falou assim, nossa, agora eu vou até comprar um desodorante. E o bom é que eu tinha comprado 4 desodorantes do Boticário, não é propaganda, só compartilhando. E aí eu fui tirar do carro, o Espírito Protetor falou assim, deixa um aí. Aí na hora que ele saiu falando que ia comprar o desodorante, eu estava baixando a porta, o porta-mala com as coisas dele e tal, né? Eu vi o desodorante lá. As palavras foi do Espírito Protetor. O dinheiro foi do casal de amigos. O desodorante era o que eu podia fazer. Obrigado pela atenção de vocês, viu? A gente vai só fazer a oração. Eu sei que você já esperou muito tempo, mas se não valeu nada até agora, eu espero que a prece desculpa, eu esqueci de avisar, perdão, você está correto em protestar.
Mas quem se sentir à vontade, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirar um pouco. Eu sei que os benfeitores queridos que estiveram aqui desde o início, com certeza continuam cuidando da gente. Eu espero que esse instante possa ser de cuidado espiritual, em que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos possam receber desse amor que vem do alto, em favor da nossa trajetória, em favor da nossa vida. Mestre, já são passados quase 2000 anos, e ainda hoje, voltamos o nosso olhar a Ti. A Tua palavra ainda se faz viva e atual. As Tuas lições ainda seguem sendo um farol luminoso a nos conduzir para o porvir de felicidades e alegrias que todos nós merecemos e estamos prometidos. Se possível, estendei o vosso olhar augusto a todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui se mostram presentes. Que as tuas mãos, que a tantos já curaram, a tantos já ampararam, possa também se materializar em forma de carinho e de afeto espiritual, aonde nos sintamos cuidados por dentro, cuidados e atendidos em nossas necessidades de toda ordem. Chico, Bezerra, Eurípedes, todos vocês amigos do bem, que possam estar envolvendo os nossos pensamentos e sentimentos, permitindo sobretudo que essas dores se acalmem, que essas ansiedades encontrem o seu termo, que aquelas mágoas que às vezes se agarram ao nosso psiquismo, elas sejam desfeitas por essas emanações vivas do amor daqueles que amam. Eu sei, Mestre, que chega um ponto que só quem ama é capaz de operar. E eu tenho certeza que diante das limitações aí tão expressivas do meu ser, o teu amor, a tua verdade, é capaz de dialogar com as nossas vidas, trazendo-nos a clareza dos caminhos a percorrer, das decisões a termos. E é por isso que, confiantes de que o Senhor sempre se fará conosco, que nós agradecemos, porque não nos tem faltado nada. Até aqui, a porção de alegrias e dores que precisamos para o nosso amadurecimento, não tem faltado nada. Que o nosso coração seja contigo e o Senhor cada vez mais seja conosco. Assim seja. Uma boa tarde a todos e a todas.